Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação e junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI APMEC, somos a equipe técnica da RoboInvest, uma empresa com DNA USP. Tanto eu como o Daniel temos formação pela Universidade de São Paulo. Seguinte, pessoal, mais um vídeo aí onde eu tento esclarecer algumas dúvidas que vocês vêm colocando pra gente. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre uma questão muito importante que não falamos muito, né? Mas é um tema bastante interessante e importante, que é qual o ganho da nossa operação? Como que a gente configura o robô? Qual ganho escolher? Mais pontos, menos pontos? Com mais ou menos contratos? Como é que funciona isso aí? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, porque é um parâmetro que a gente tem que configurar nosso robô, sim. Nosso robô é completamente white box e é muito importante saber. Isso aí interfere com certeza nos resultados aí do curto, médio e longo prazo, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, então a gente fala bastante aqui sobre ponto de entrada na operação, né? Aonde entrar, distorções significativas, estatísticas para o ponto que a gente entra. É muito importante, mas a gente não pode negligenciar outros fatores dentro do nosso trade que também são muito relevantes, né? Então, um bom setup, galera, não é feito apenas de um setup onde temos um bom ponto de operação, não. É um bom setup, um setup rentável, com bom custo-benefício, ele tem equilíbrio e ele é ajustado em todas as partes da operação, seja na entrada e seja durante a entrada, durante o trade e na saída do trade, né? Então a gente já conversou muito aí sobre pontos de entrada na operação, tanto dólar como índice, ferramentas, estatísticas, né? E já também conversamos alguns momentos sobre o que a gente vai fazer durante a nossa operação. E é um tema bastante recorrente aí, a gente vai fazer vários vídeos sobre todos esses pontos sempre, né? E também temos que falar sobre o ponto de saída da operação. Qual é a nossa saída da operação, pessoal? É depois que a gente entrou no trade, depois que a gente já fez alguma coisa dentro do trade ou não fez, você pode aumentar a posição ou não aumentar, fazer parcial ou não fazer, você pode fazer um monte de coisa, né? Durante o trade, quando você está dentro da operação, e em algum momento você vai ter que fazer uma saída da operação. Quais são as formas de você sair da operação, pessoal? Você pode sair da operação com o teu ganho, né? O ganho que você estipulou, o preço foi a favor da sua operação e você saiu com um ganho. Você pode sair da operação pela toque na média, ou seja, a nossa saída de segurança. O preço não deu o seu ganho, mas o preço veio e tocou na média. Se você configurou a sua saída de segurança, você vai sair da sua operação. No toque da média, você pode estar ganhando, pode estar perdendo ou pode estar no 0 a 0. Tá? Ou você pode sair na sua operação com o seu stop loss. O que é o stop loss, galera? É o nosso stop de segurança de perda máxima que a gente escolhe, tá? Então a gente vai, claro, fazer alguns vídeos na frente falando sobre o ponto de stop loss, qual que é o melhor ponto estatisticamente, nosso estudo e tal, né? Mas então você precisa entender que essas são as três opções de saída da operação quando você entra. Então entrou na operação, você vai fazer ali o seu trade system, se você vai aumentar a posição ou não, se vai ser parcial ou não. Tem um monte de funções que você pode fazer durante o trade, mas em algum momento você vai sair do trade, seja com seu ganho, seja no toque da média, ou seja no seu stop loss, tá? Então vamos conversar um pouquinho mais aí sobre isso. Bom, primeira coisa, galera, nós operamos em maior parte aí contratos futuros, né? Contratos de índice, contratos de dólar. Aí no índice tem o mini índice, o índice cheio, o dólar cheio e o dólar mini, né? Nós gostamos bastante de operar os mini contratos. Por quê, pessoal? Porque a gente fica com uma boa maleabilidade ali durante o trade. Porque quando você está com os mini contratos, né? Até vou fazer um vídeo sobre isso que é importante também para vocês entenderem as diferenças entre o mini e o cheio e por que a gente opta muito mesmo ali pelo mini. Porque você consegue realmente fracionar sua entrada fracionalmente de posição, parciais. Então é bem interessante ali o mini, por mais que a gente opere muito pesado em alguns momentos, né? Então tem traders que operam aí 100, 200, 300, 400 contratos de índice de dólar mini, né? Poderia, claro, utilizar o cheio, mas
no cheio, você fica em determinados momentos um pouco engessado. Né? É engessado por quê? Porque a gente gosta de entrar com pouco, depois coloca mais, aí entra e sai com parcial de um pouco, segura um pouco, então a gente consegue fazer muita coisa no trade. E no cheio, em alguns momentos, você fica um pouco engessado ali com o número de contratos. Tá? Mas é a mesma coisa, galera, só vai ser mais alavancado aí. Tá? Agora, veja só, quando a gente faz uma determinada configuração, a gente tem que optar ali inicialmente com qual ganho que a gente quer operar. Tá? Qual ganho? Galera, em sua maioria, a nossa estratégia, né, é uma estratégia que a gente pode dizer assim, scalper. Né? É uma estratégia que nós vamos buscar poucos pontos de índice e de dólar por operação. Né? Então, assim, é claro que há várias formas de operar o nosso sistema. Num robô como o nosso, que é o White Box, né, nós temos uma infinidade de opções, de modelos operacionais, de formas de operar, e você pode escolher o que você quiser. Então, no grupo de operações avançadas mesmo, galera, a gente tem muitos setups disponíveis, setups compartilhados, usuários que estudam e fazem a configuração e compartilham. Né? Então, nós temos muitos métodos. E quando a gente diz métodos, pessoal, são robôs às vezes agressivos, medianos, seletivos, com mais e menos contratos, que entram com funções ali só distância da média, usa da média FR, ou entram também com ranges. Então, várias formas de operar. Isso da entrada. E no meio da operação você pode fazer RP ou não, você pode fazer aumento de posição ou não, você pode... Tem um monte de coisa, pode fazer gradiente linear, pode... Sabe, então tem muitas opções. A gente tem um leque de possibilidades gigantesco, quase infinito. Tá? Porque são muitos parâmetros que a gente pode configurar ali e ter configurações diferentes. Tá? Agora, em sua maioria, nossos setups ali buscam... Quando a gente diz scalper, galera, a gente fala o que? Em relação ao dólar. O que é? É algo em torno ali de 1,5, 2 até 3, 4 pontos de dólar. A gente diz que é scalper. Tá? Então você vai buscar ali de 1,5, 2 pontos de dólar até 3, 4 pontos de dólar. A gente ainda considera uma operação scalper, uma operação rápida. Entra, sai fora rápido. Tá? Então, e no índice, o que é considerado ali um scalper, galera? No índice, a gente conta ali de pouco diferente do dólar, né? A gente vai considerar um ganho no índice ali na casa ali dos 50, 60 pontos até um 80, 100, 120 ali como uma operação scalper. É claro que temos configurações com ganhos maiores, né? Ou possibilidades de ganhos maiores. Geralmente quando você vai optar ali pela saída da operação com o teu ganho, quando você, por exemplo, não configura uma saída pelo toque na média, geralmente a gente vai considerar ali um ganho nesses níveis, tá? Não muito mais que isso. Porque quando você não tem uma saída de segurança, ou seja, a saída pelo toque na média, você está optando pelo ou tudo ou nada, né? Ou ganho ou stop loss. Então você geralmente não vai optar por um ganho muito grande, porque daí você vai ter um risco também muito grande, né? Se você quer um ganho grande e você não tem nenhuma outra opção de saída, você vai optar ou por esse ganho muito grande, o que pode às vezes não acontecer, ou pelo teu stop loss. Então fica um trade um pouquinho mais arriscado. Então geralmente quando a gente não tem saída de segurança, nossos ganhos são mais scalper, porque a gente quer entrar e sair rápido, gerenciar o risco, né? Quando nós temos uma saída de segurança, que é a saída pelo toque na média, é um trade que eu utilizo bastante, eu gosto muito, galera. O que é? É colocar um ganho um pouco maior na operação e ter a saída de segurança. Né? Ter a saída de segurança. Ou seja, você vai, em alguns momentos, ter um ganho maior, mas se não acontecer, você sai pelo toque na média. Então, também é muito interessante isso aí. Tá? Então, mas são formas de se operar. Né? Então são formas de se operar. Tá? Quero fazer um vídeo também que muita gente perguntou sobre realização parcial, né? Ali já durante o trade. Também é um tipo de saída da operação, mas uma saída parcial, que a gente considera ali não como uma saída definitiva do trade, mas uma saída durante o nosso trade system. Né? Então eu vou falar aí quando a gente entrar na questão mais de o que a gente faz durante o nosso trade. Né? Então vai ser interessante também. Mas então você precisa entender o que, pessoal? O ganho da operação,
no nosso modelo operacional pode variar. Então tem usuários que colocam ali 1 ponto de dólar, 1,5 ponto de dólar, muito scalp para operações muito rápidas. Então, e o ganho também tem, vocês precisam entender que o ganho também tem que ser atrelado e pensado como está configurado o seu setup desde a entrada, desde o que você realiza no trade até o que você efetivamente quer de retorno, né? Então, por exemplo, num robô muito agressivo, você vai entrar cedo na operação, você vai fazer muitas operações durante o dia, você dificilmente vai colocar um ganho muito grande. Porque, veja, vamos tomar como exemplo aqui no gráfico, tá? Vamos pegar aqui, ó, eu estou aqui no dólar gráfico de 1 minuto, tá? Então, por exemplo, se você está entrando num trade, vamos pegar esse trade aqui. Então, olha, deu uma oportunidade aqui, não foi uma puxada muito forte, deu ali na média 25, 10 pontos, tá? Vamos supor que deu em 10 pontos aqui. Você tem um percurso, né? Então você entrou com 10 pontos de distorção do preço em relação à média. Então você sabe que você tem 10 pontos aí, né? Se o preço fosse e voltasse imediatamente, você tem 10 pontos de ganho. Por exemplo, no mesmo candle, o preço foi e voltou na média. Você tinha 10 pontos de ganho. Mas a gente sabe que dificilmente isso acontece. O que ele vai fazer? Ele vai dar os 10 pontos e se vier a favor do seu trade, ele vai vindo devagar e vai te dando uma operação. Nesse caso aqui, ele chegou a dar ali 7 pontos de ganho no toque da média. Tá? Agora, nós sabemos que também nós temos operações que vão dar menos pontos, ou seja, o preço vai devagar, voltando e a média vai vindo junto e vai te dar menos pontos. Ou o preço vai contra a tua operação e você vai aumentar a posição, ou não vai fazer alguma outra coisa, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: o ponto que você vai entrar na operação, seja ele agressivo, mediano ou seletivo, vai te dar uma informação importante também sobre o seu ganho. Se você está entrando mais agressivo, por exemplo, que você vai entrar agressivo aqui na média 25 do dólar, você vai entrar com um DX de 4. DX agressivo, 4. Se o preço for a favor do seu trade no mesmo candle, você tem quantos pontos, galera? 4. Se o preço der o 4 e no mesmo candle voltar para a média, você tem 4 pontos. Ou seja, você tem um espaçamento menor do que o 10, que é uma operação lá mediana, por exemplo. Tá? Então você precisa entender isso. Então, quanto menor for a sua distorção DX, o seu ponto de entrada, menos espaço para o teu ganho você vai ter. Então não é muito inteligente você num trade system onde você entra com um DX de 4 agressivo, colocar um gain de 4 ou um gain de 5 maior do que você está entrando. Se você tem ou não saída pelo toque na média. Mas você está entrando agressivo, você quer fazer muitas operações. Então você quer fazer o quê? Entrar e sair rápido. Tá? É claro que isso em determinadas configurações específicas com peculiaridades pode variar, tá? Você entrar agressivo e ter um gain grande, dependendo do que você vai fazer ali, tudo bem. Mas na metodologia, né, num trade ali padrão do método, quanto menor a sua entrada na operação, ou seja, quanto mais cedo você entra na operação, menos tempo você tem e mais rápido você quer sair porque você entrou cedo. Tá? Então, geralmente a gente coloca gains menores se você está entrando agressivo, porque você quer fazer uma frequência grande de operações, então você aceita um ganho menor por operação para realizar um grande número de operações. Mas se você entra na operação um pouquinho mais seletivo, né, vai entrar, por exemplo, com um DX de 10 aqui na média 25, você vai realizar um número menor de operações do que se você colocasse ali um DX de 4, claro. Vão acontecer menos oportunidades com DX de 10 do que um DX de 4. Tá? Porém, você vai estar entrando melhor posicionado. Você tem um percurso, mais tempo e um percurso maior ali para ter um gain. Então, nesse caso aqui, você pode escolher um gain um pouco maior. Porque você tem um percurso, um tempo um pouco maior. Então, é inteligente também, já que você vai realizar também um número menor de operações, ir buscar um ganho maior. Então aqui você pode colocar um ganho de lá 3, 4, 5. Né? Se você vai sair pelo toque na média, pode até colocar mais. Tem alguns robôs, galera, que eu coloco ganhos muito altos, porque ele não vai sair no ganho, ele vai sair no toque da média. Então, por exemplo, você coloca aqui um gain de 10, né? Então ele vai entrar nesse ponto, ele vai entrar nesse ponto,
ele vai entrar com distorções mais significativas. Nesse exemplo aqui, não estou falando que 10 é seletivo ou não, galera. Tá só nesse exemplo do gráfico aqui. Então, por exemplo, vamos supor que 10 são esses, dx10 seria esses 3 pontos aqui. Nem marquei, mas só por exemplo, para vocês entenderem, tá? Então, dx10. Então, ele teria entrado nessas 2 horas de operação aqui 3 vezes, tá? Então, entrou nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Então, veja só. Por exemplo, que você colocou então um gain muito grande, sei lá, um gain de 20. Um gain que simplesmente não vai ser utilizado, praticamente simplesmente ele vai ser em toque da média sempre, tá? Então o que acontece? Ele vai entrar na operação nesse ponto e onde vai estar o ganho dele? Pô, o ganho dele é 20 pontos. O ganho dele está aqui, ó, tá aqui embaixo. Ele entrou vendendo, né, pessoal? Entrou vendendo aqui, o preço está acima da média, ele vai vender esperando que o preço retorne para a média. O ganho dele está aqui embaixo, 20 pontos, ou seja, não vai pegar. Por quê? Porque ele tem saída de segurança ativada. Ou seja, ele vai vir aqui e quando tocar na média ele vai sair. Então você aceita que você só quer sair quando o preço tocar na média. Então já não é uma operação tão scalper. Pode ser, porque o preço pode tocar na média com 2 pontos de ganho, com 1 ponto de ganho, ou até no 0 a 0, até um pouco pequena perda, né? Pode acontecer, mas você vai querer tentar buscar um ganho maior, né? Então, por exemplo, nesse trade aqui, ele deu a tua entrada e ele foi dar o quê? 7, 8 pontos de ganho, o que é um excelente ganho, não é scalper. 8 pontos de dólar não é scalper, galera, é um excelente ganho, tá? E você teve essa oportunidade. Nesse ponto aqui, o que aconteceu? Ele entrou aqui com DX de 10 e ele deu, não foi 10, mas nós vamos botar aqui um 10 só para a gente entender o... Opa! Vamos marcar aqui onde foi 10, para ficar mais certinho. Aqui, beleza. Então, você entrou com DX de 10 aqui e ele deu quantos pontos, pessoal? 9. Olha que coisa linda. Você conseguiu obter um ganho muito grande, tá? 9 pontos, muito grande para a sua entrada. Nesse ponto aqui, vamos confirmar aqui só o 10, ó, um pouquinho abaixo aqui, beleza, tá? Nesse ponto aqui, deu 10. Ele foi um pouco contra a operação, mas ele tocou na média com um ganho de quanto? De 4, tá? Então veja, é um ganho variável, porque vai depender da movimentação do preço. Aqui deu um ganho de 4, aqui deu um ganho de 9, aqui deu um ganho de 7. Vocês estão entendendo? Mas você consegue, em vários momentos, obter um ganho grande da operação. Só que em vários momentos também você pode ter dificuldades. Por quê? Se o preço, vamos pegar um movimento aí direcional, vamos pegar aqui, ó. Se você entra na operação e o preço vai, vamos supor, pessoal, que aqui é você entrou aqui com DX de 10, tá? O preço foi contra essa operação, ou seja, ele veio a favor, deu 3,5 pontos, mas você não está com ganho, está com ganho em toque na média. E o preço foi contra essa operação depois. Subiu, 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 caiu, subiu. E você não fez nada, você não aumentou a posição, você não fez nada, tá? Você simplesmente entrou na operação e colocou um stop loss, por exemplo, de perda aqui em cima, um ganho aqui embaixo, e você quer sair pelo toque na média e não vai fazer nada durante o trade, nem aumento de posição, nada. Então você entrou no trade aqui e você vai sair pelo toque na média. Aonde saiu no toque na média? Aqui. Com uma pequena perda. Vocês estão me entendendo, pessoal? Então isso é importante você entender, tá? Então vocês têm um toque na média com perda. Só que em alguns momentos você ganhou. Ganhou aqui, ganhou aqui, ganhou aqui. Aqui você perdeu um pouquinho. Faz parte. Tá? Faz parte. Agora, você precisa entender que você está então aceitando. Em alguns momentos ter uma perda. Em alguns momentos você deixou passar um pouco de lucro para você tentar buscar um ganho maior. E isso é um método muito inteligente, pessoal. Muito interessante, que funciona muito bem aí com a configuração bem ajustadinha, né? Então, e assim, esse caso que eu estou falando assim, é um trade sem aumento de posição, tá? Dá para fazer? Dá. É o que eu mais gosto? Não. Tá? Eu gosto de trabalhar um pouco dentro do trade, né? De colocar aí um aumento de posição, de colocar uma relevância legal, né? Às vezes, quando você tem ali uma saída pelo toque na média,
Não é tão bom fazer parcial em alguns momentos, porque a média geralmente você sai rápido e a parcial pode te prejudicar. Mas isso aí vamos falar mais no vídeo sobre parciais, tá? Mas você pode aceitar aumentar a posição. Então você vai aumentar a posição e vai manter teu preço médio razoável para quando você toca na média você gerenciar o teu ganho. Né? Então dá para fazer muita coisa, mas isso que eu queria que vocês entendessem. Né? É muito importante você ter o entendimento que o teu ganho na operação é um fator muito importante. É um fator muito importante e ele vai ser ajustado de acordo com o que você quer do seu setup. Né? Então tudo tem que ser bem pensado, pessoal. A forma que você quer operar. A primeira coisa é você pensar em que ponto eu vou entrar do trade. Eu quero entrar agressivo, mediano ou seletivo. Depois disso, você vai, a partir disso que você escolheu, né, desse conceito de entrada operacional, que você vai escolher o que eu faço dentro do trade. Vai ser algo diferente. Se ele é agressivo, mediano ou conservador, você vai fazer operar dentro do trade de uma forma diferente, cada um deles. E de acordo com o que você vai fazer dentro do trade, o seu ganho também vai ser diferente. Então, cada coisa está atrelada à outra, não são independentes. Então, se você entra no trade agressivo, se você efetua ou não aumento de posição ou parciais, se você sai ou não pelo toque na média, isso vai interferir em qual ganho você quer estipular no teu robô. E é isso, galera, o que ajuda bastante a gente é o quê? Questão de backtests, simulados e até as operações de conta real, os resultados, como que vem performando o teu robô. Isso é muito importante, né? Então a gente consegue ter no nosso simulador e no nosso backtest pessimista, que é mais difícil que o real, você consegue ter a informação de se nesse meu trade system eu colocar um gain de 2, qual o resultado que eu teria num dia, numa semana, num mês, num ano? Se eu colocar um gain maior de 4, qual seria o meu rendimento? Às vezes o gain de 1 vai te dar mais lucro do que o gain de 4, porque o gain de 4 vai te deixar pendurado em muitas operações que você vai ter prejuízo. E no final das contas não vai te dar dinheiro. Então você precisa buscar qual que é o ponto de equilíbrio para esta configuração, um gain específico. Então a gente consegue otimizar isso. Determinado ponto de entrada, determinada movimentação dentro do trade que você vai fazer, qual o melhor ganho? Então você não precisa ficar operando no ambiente real durante um mês, vendo ganhar, perder, para saber, o melhor ganha de 2, aí depois testa com 1. Não, nossas ferramentas de simulado e de backtests pessimistas nos ajudam a otimizar cada parâmetro e o ganho é um deles, um dos principais, né? Onde a gente vai saber aonde o nosso setup é mais eficiente, com ganhos menores, com ganhos medianos, com ganhos maiores. Né? Então, isso, pessoal, esse estudo é muito importante. Entender também a movimentação do preço frente à tua configuração também é importante. É claro que a gente não pode ficar durante o pregão olhando, né, galera? Mas depois, chegou em casa, pregão já correu, sua configuração já operou, mas vai lá no gráfico, veja como foi a movimentação, plota a média, veja os pontos de entrada que o seu robô entrou, né? Quantos pontos de ganho cada trade teria te dado e quanto efetivamente você pegou. E se você passou mais risco ou menos risco, se você poderia ter pego mais pontos ou se menos pontos teria sido melhor. Tudo isso é muito importante você fazer esse estudo inicial da sua operação para você buscar esse ponto de equilíbrio, né? Assim como a entrada na operação é importante a gente ter o ponto de equilíbrio, no nosso ganho também, nem muito pouco, nem muito grande o ganho. Porque se for muito pouco, você vai deixar dinheiro no mercado, que pode fazer falta lá na frente quando você vai ter suas perdas normais. E se você vai buscar muitos pontos, você pode ficar muito pendurado num trade. Então, se às vezes você faz um trade, galera, isso acontece. Você coloca lá um ganho grande de 5 pontos. Para dar esse teu ganho, você vai ficar ali 20 minutos num trade, 30 minutos num trade, para dar 5 pontos.
sendo que você poderia ter colocado um ganho de 2, em vez de ficar 30 minutos fazendo um trade, você podia fazer 5 trades em 30 minutos. E ter saído com mais dinheiro do que ter ficado esperando um ganho mais longo numa operação só. Uma frequência de operação melhor. Então, todo o estudo, toda a nossa técnica, nossas ferramentas que a gente tem disponíveis, nos ajudam a otimizar o nosso trade system em todos os parâmetros. E o ganho é um dos parâmetros muito importantes. Né? Então tem que ficar muito atento. Então a gente perde muito tempo falando sobre entrada na operação, sobre reações parciais, e às vezes negligencia o nosso ganho, de estudar o ganho, o que é melhor, o que não é. Então é um fator muito importante, galera. Todos os parâmetros que nós temos que configurar são importantes e temos que ter atenção em todos. Um setup realmente vencedor, ele é estudado, ele é base estatística em todos os parâmetros, com gerenciamento de risco. Nenhum parâmetro ali é deixado de lado, coloca qualquer coisa ali que isso aqui não importa muito. Não. Tudo tem o seu fator de relevância e um setup equilibrado, todos os seus parâmetros são estudados e são base estatística e de movimentação do mercado. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro essa questão do ganho. Falei bem por cima, bem rapidamente. É claro que dá para a gente falar muito sobre isso ainda, né? Então se você achou que ficou algum ponto aí que eu possa estar explicando um pouquinho melhor para vocês aí da questão do ganho frente à nossa metodologia e nosso operacional diário, coloque aí no campo de comentários que eu faço vídeos aí, vou explicar com certeza aí quaisquer dúvidas que tenham ficado aí desse tema, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais.